Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Landim faz pedido em reunião e votação por SAF é cancelada no Flamengo. Com hat-trick de Cristiano, meninas da Gávea vencem a primeira no Brasileirão. Flamengo contrata Carlinhos e bate Atlético Mineiro e Vasco. Tite define o time titular para o Flamengo de hoje contra o Nova Iguaçu com novidade. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo planeja realizar mais uma baita ação social nesse sábado, quando vai jogar contra o Nova Iguaçu pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca às 17 horas. Na arquibancada, 1.000 pessoas assistidas por projetos sociais poderão acompanhar o time do coração bem de pertinho. A ação faz parte do projeto Nação no Maraca, idealizada pelo setor de responsabilidade social e comunicação do clube, em parceria com 10 institutos diferentes em localidades do Rio de Janeiro. São eles, coloca aí, produção. Central Única das Favelas, a CUFA, Autistas Rubro-Negros, Coletivo Mães da Gávea, Garotas que Amam Futebol, do Jardim América, Projeto Social Esporte Presente em Nova Iguaçu, Projeto Social Primeira Chance, Complexo da Coruja, Pensando em Segurança, no Andaraí, ONG Absorvendo Amor, na Gávea, Associação Recomeçar na Freguesia, Bom Esporte CDD na Cidade de Deus. Essa não foi a primeira vez em 2024 que o Flamengo convidou rubro-negros que vivem em situações adversas para assistir jogos no Maracanã. No último jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, 80 mulheres ganharam ingressos para o jogo, que terminou com a classificação do Flamengo. Segundo o clube, 11.600 pessoas já foram beneficiadas com o projeto Nação no Maraca apenas em 2023. Esse programa visa proporcionar uma experiência única de lazer, entretenimento e muita emoção para os flamenguistas que lidam com contextos sociais difíceis diariamente. Muito legal essa ação, parabéns! Em uma noite pra lá de inspirada e com um hat-trick sensacional da nossa maior estrela Cristiane, o Flamengo afinal venceu a sua primeira partida no Brasileirão Feminino contra o Atlético Mineiro por 3-2 num jogo bastante equilibrado e emocionante, principalmente no segundo tempo, quando os gols foram marcados. Com uma atuação impecável da Cristiane, que foi a melhor em campo, mostrando todo o seu futebol de seleção brasileira, inclusive marcou um outro golaço no finalzinho do jogo, mas a juíza Mariana Nani anulou por achar que ela estava impedida, o que contrariou o narrador da partida e a mim também, que assisti o jogo pela Flá TV junto com mais 35 mil torcedores. Que maravilha! Mas como nessa fase aí do Campeonato Brasileiro não tem VAR, o gol foi mesmo mal anulado. O Flamengo venceu com Barbieri, Mona Lisa, Daiane, Dai Silva e Jucinara. Thaísa, depois Jenny, Duda e Darlene, depois Gláucia, Gisele, Isadora, depois Laísa e Cristiane. Lembrando que o próximo adversário do Flamengo vai ser o Red Bull Bragantino pela 5ª rodada no dia 15 de abril, aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo treinou na manhã dessa sexta-feira e finalizou os preparativos para a final do Campeonato Carioca. O Tite pretende ir com força máxima nessa decisão. No entanto, existem 3 desfalques confirmados nesse fim de semana. O Wesley, o Gerson e o Gabigol, não estão aptos para jogar. Começa hoje a final do Campeonato Carioca. Pelo primeiro jogo da decisão, Nova Iguaçu e Flamengo vão se enfrentar no Maracanã hoje às 17 horas, horário de Brasília. Se por um lado o mais querido vai em busca da sua 38ª taça, o Orgulho da Baixada quer fazer história e conquistar o seu primeiro título do estadual. O segundo jogo vai ser no dia 7 de abril, também aqui no Maracanã, às 17 horas. Para o primeiro jogo da decisão, o técnico Tite vai contar com um reforço importante. O chileno Eric Pulgar, que vinha se recuperando de uma lesão no quadríceps, treinou sem restrições nos últimos dias e vai para o jogo.
Além disso, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, de Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela, que estiveram com as suas respectivas seleções na data FIFA, também são presenças garantidas. Haviam rumores que o Tite iria poupar alguns jogadores titulares pensando no primeiro jogo da Copa Libertadores nessa terça-feira contra o Milionários, lá na Colômbia. A competição continental vai ser no estádio Nemésio Camacho, em Bogotá, Colômbia. Entretanto, mesmo com uma logística muito apertada, o Tite não vai poupar ninguém contra o Nova Iguaçu e o objetivo é garantir um resultado positivo logo na partida de ida, para evitar qualquer tipo de zebra possível. Com isso, o provável Flamengo pode ser Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro, o técnico é o Tite. Provável Nova Iguaçu, Fabrício Santana, Ian Silva, Gabriel, Sérgio Rafael e Maicon, Albert, Igor Fraga e Iago Ferreira, Xandinho, Bill e Carlinhos, técnico Carlos Vitor. A novidade é que o Tite relacionou para o banco de reservas o garoto Lohan, de 17 anos, que treinou com a equipe profissional e deve sim ganhar uma oportunidade no jogo de hoje. No histórico, todo o favoritismo pertence ao Flamengo, com 10 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota nos últimos 13 jogos. Essa vitória do Nova Iguaçu aconteceu em 2006 por 1-0 e no último jogo entre eles deu um empate em 1-1. Apita o jogo Alex Gomes Stefano, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correia e Thiago Rosa de Oliveira Expósito. E no VAR, Rodrigo Carvalhais. A TV Bandeirantes em TV aberta e a Band Esportes em TV fechada vão transmitir esse jogo. Meus amigos e minhas amigas, já diz o ditado, lambaria é pescado e jogo é jogado. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Porque o time do Nova Iguaçu não está nessa final aí à toa, não. Ele eliminou o Vasco em 2 jogos no Maracanã, com mais de 60 mil vascaínos empurrando o time. Mas não adiantou, o Nova Iguaçu passou o carro no Vasco e está aí nessa final. O time deles é bom e bem treinado e já mostrou que não tá para brincadeiras. Portanto, rapaziada do Flamengo, olho vivo, todo mundo calçando as sandálias da humildade e respeitando demais o nosso adversário para não ter surpresas desagradáveis. Eu gostei demais que o Tite vai entrar com a força total, mesmo tendo aí um jogo importante nessa terça-feira pela Libertadores lá na Colômbia. Agora, sem modéstia, vamos combinar aqui. O nosso elenco é infinitamente melhor do que o deles. Só para lembrar, o salário do De La Cruz é 6 vezes maior do que a folha total do nosso adversário. A folha do Flamengo é 100 vezes maior, eu disse 100 vezes maior do que a folha do Nova Iguaçu. O nosso time está invicto, eliminou o Fluminense jogando muito bem e só tomou um gol até agora na estreia lá do time com o time dos garotos, quando empatou, e o próprio gol lá foi do Carlinhos, numa falha clamorosa do garoto Gabriel Noga, né, que não está nem mais no Flamengo, já foi até emprestado aí para um time da 2ª divisão em Portugal. Pessoal, em condições normais, se o time reeditar as boas atuações anteriores, jogar sério, sem firula, sem querer entrar com bola e tudo, e se não houver nenhuma pichotada do juiz ou do VAR, não tenho a menor dúvida que a gente ganha bem e o Tite já disse que pretende fazer nesse primeiro jogo um bom resultado para garantir aí o último jogo. Eu vou de 4-0 Flamengo. E você? Qual o placar para hoje? Coloca aí! Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, eu vou ficar muito contente com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. Após uma reunião com Rodolfo Landim, o vice-presidente de Patrimônio, Arthur Rocha, desistiu de apresentar ao Conselho Deliberativo do Flamengo uma emenda que regulava o possível processo de votação para a criação de uma SAF no Flamengo.
mesmo buscando aí reunir assinaturas e ter anunciado a intenção de protocolar a emenda ao estatuto nessa quinta-feira, acabou cancelando a possibilidade, já que o presidente do Flamengo garantiu que não vai apresentar nesse ano nenhuma proposta nesse sentido. De acordo com o portal Mundo Rubro-Negro, os dois vice-presidentes que assinaram a proposta também foram chamados para uma reunião com o mandatário do Flamengo, que pediu para que fosse retirada essa proposta. Foi feito um acordo entre os citados, garantindo que o presidente Landim não apresentasse de forma alguma nenhum projeto para transformar o clube em SAF até o fim do seu mandato em dezembro de 2024. Vale lembrar que para essa ideia de SAF ser aprovada, seriam necessários os votos de pelo menos 2/3 da Assembleia Geral, com um quórum mínimo de 30% dos eleitores, ou seja, 1.200 a 1.400 votos. É importante deixar bem claro que o Landim defende a criação de uma SAF para financiar a construção do estádio próprio do Flamengo, vendendo uma fatia minoritária do futebol do clube nos moldes do time alemão Bayern de Munique. Caso tudo desse certo, faria com que fosse mantido o controle com o próprio Flamengo, diferentemente do que ocorre nos outros clubes brasileiros que criaram SAFs, mas podendo ter a sua casa, como sempre foi desejado. De qualquer forma, é um assunto que agora não será levado à frente, ou seja, a diretoria deve colocar a sua atenção em outros pontos que são considerados importantes para alcançar o sucesso em 2024. Bora lá comemorar, galera, mais uma contratação para reforçar o nosso elenco, maravilha! O Flamengo tem um novo centroavante, trata-se de Carlinhos, do Nova Iguaçu, adversário nosso na decisão do Carioca. O Carlinhos vem lá, não vai fazer gol na gente não, hein, cara? O contrato ainda não foi assinado, mas as minutas já foram trocadas entre o Marcos Braz e o presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes, que garantiu que o jogador vai se apresentar no Ninho do Urubu depois das finais do Carioca. O Flamengo venceu a concorrência de grandes clubes, porque o Atlético Mineiro era um dos grandes interessados e o Vasco também, enquanto o Alexandre Matos era o executivo de futebol. Ele estava ali muito a fim de levar o jogador. O Flamengo agiu rapidamente depois da suspensão do Gabigol, anunciada nessa segunda-feira. Os documentos, inclusive, já foram elaborados pela defesa do jogador e vão chegar à Suíça na próxima terça-feira. A tentativa inicial é de um efeito suspensivo o mais rápido possível. Após as conversas com o Marcos Braz, o Carlinhos preferiu o mesmo projeto do Flamengo. Ele, que tem vínculo com Nova Iguaçu até outubro de 2025, vai assinar com o Flamengo um contrato válido por 3 temporadas. O Tite já conhecia o Carlinhos da época em que ele fazia parte da base do Corinthians e aprovou de imediato a sua contratação. Carlinhos tem 27 anos e é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca, com 8 gols em 12 jogos, um a menos do que o Pedro. E foi o único a conseguir marcar um gol no Flamengo no estadual, no empate em 1-1 com o time de garotos lá em João Pessoa. Nessa temporada, são 9 gols em 13 partidas. Ele tem 1,95 m e é um dos destaques da Laranja Mecânica da Baixada. Vale lembrar que foi dele assistência no tempo certo para o Bill marcar o gol da vitória do Nova Iguaçu, que eliminou o Vasco na semifinal. Aí eu te pergunto, você acha que foi uma boa contratação do Carlinhos pelo Flamengo? Você acha que ele vai se dar bem no Mengão? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Arnaldo, da Chapadinha do Maranhão. Alô, sua esposa Holanda. Alô, seus filhos Wesley, Marciele e Marcela. Alô, suas netinhas Emily, Aurora e Bruninha. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carmecilton de Novaes. Alô, meu amigo José Benedito de Bacabal, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Ferreira de Souza. Alô, minha querida Nicole Lima, neta do Francisco. Parabéns pelo seu aniversário, que foi no dia 25 desse mês. 16 aninhos, uma princesa. Muita saúde, muitos anos de vida. Tudo de bom para você. Parabéns, Nicole. Estamos juntos.
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles hoje o Mengão. 4-0, tá bom.